Muito bem, pessoal. Nessa aula nós vamos falar sobre comandos de repetição, mais especificamente o while, o do while e o comando for. Então vamos começar pelo while. Suponha que eu queira imprimir então no console os números de 1 a 5. Né? Uma tarefa bem simples aqui a princípio. Então eu vou fazer isso primeiro usando o comando while. Primeira coisa que a gente vai fazer é declarar uma variável para ser o nosso contador. Então, vou declarar uma variável aqui chamada contador1 com o valor 1. E aí sim, nós vamos para o comando while. Esse comando usa a palavra-chave seguido aí de uma expressão entre parênteses que vai ser a condição de término da nossa repetição. Então, no caso, eu vou querer continuar enquanto o contador for menor ou igual ao valor 5. E aí, dentro do comando while, é o comando que vai se repetir. Então, no caso, eu vou só imprimir o valor atual do contador e a gente vai ter então esse valor de 1 a 5 impresso aí no console. Deu um erro aqui porque na verdade eu usei o nome errado da variável aqui na minha condição, né? Eu coloquei contador em vez de contador1. Então corrigido, está contando, mas observem que ele não está parando, né? O que que faltou então aqui no nosso while? Faltou a gente incrementar o contador dentro da repetição. Então vou fazer exatamente isso. Vou usar o nosso operador de incremento, mais. E agora a gente tem só um problema aqui que a gente está em loop infinito, né? Porque o nosso while anterior não parou de executar. Então esse é um risco que se corre aí quando a gente usa estrutura de repetição. Se a gente não tomar cuidado, a gente pode entrar num loop infinito. E isso vai inclusive travar aí seu computador, dependendo da situação. Consegui parar aqui, vou abrir de novo a nossa página. E agora a gente tem aí o nosso contador de 1 a 5, né? Imprimiu aqui no console de 1 a 5. A gente usando o do while vai ser bem parecido o código. Eu vou declarar uma outra variável, vou chamar de contador 2. Também vai começar como 1. A única diferença do while e do while é que o do while vai executar um comando de repetição e depois vai verificar a condição. Então, o que a gente vai fazer aqui? Dentro do while a gente vai colocar os mesmos comandos, só que aqui eu vou trocar para contador 2. E a condição também é se contador 2 menor ou igual a 5. E ela vai ser executada ao final aí da repetição, em vez de ser executada no início. Também vou colocar uma mensagem aqui para a gente identificar. Agora, por fim, eu vou fazer a mesma coisa, mas usando o for. Quando a gente vai usar o for, ele já tem uma sintaxe que nos permite declarar uma variável, executar uma condição e executar uma operação ao final do loop. Então, com isso, a gente vai fazer o código agora um pouco diferente. Eu vou usar o comando for. Aí dentro dos parênteses, primeiro a gente pode declarar uma variável. Então, vou chamar aqui de contador 3, com valor 1 mais uma vez. Aí separado por ponto e vírgula, nós temos a nossa condição, que vai ser executada no início de cada loop. Então, vou colocar aqui contador 3 menor ou igual a 5. E temos um último comando que a gente declara aqui dentro dos parênteses, que vai ser executado no final do loop. Então, vou aproveitar ele para incrementar o nosso contador 3. E aqui dentro do loop, aí sim, eu posso imprimir o valor do contador, que é a única coisa que eu preciso fazer aqui, porque a declaração e o incremento já foi feito na primeira linha ali do for. Então aí sim, imprimimos ali de 1 ao 5. Então observem que com o for a gente consegue, né, fazer o mesmo trabalho que a gente faz com o while, por exemplo, de uma forma até mais elegante. E, inclusive não é obrigatório, né? Vamos supor que a gente não precise declarar uma variável, que ela já estivesse declarada.
a gente pode deixar essa primeira parte do for vazia e preencher só as que nos interessam, né? Então, com isso, o for a gente consegue ter bastante flexibilidade para fazer repetição e quase sempre a gente usa o comando for, né, no nosso código-fonte. Para completar a nossa aula, vale ressaltar também que a gente pode usar um comando break dentro de uma estrutura de repetição, e isso vai fazer com que a gente interrompa a execução da mesma. Então, por exemplo, se eu colocar um break aqui, vai ser executada a primeira repetição e vai parar o for. Então, observem que o contador aqui agora vai só ir para o número 1. Né? Mas a gente pode fazer, por exemplo, uma decisão aqui, que se o contador for igual a 3, eu vou executar o comando break. Nesse caso aqui, ele vai parar, né, antes de chegar. Vou colocar aqui contador 3, ele vai parar aqui antes de chegar no 4, né, por causa desse comando break. Então, o break ele vai interromper o comando de repetição que estiver ali que estiver sendo executado no momento. Um outro comando que a gente pode usar dentro de repetições é o comando continue, que o que ele faz é pular para a próxima repetição, né? Então, se eu usar aqui, se contador 3 igual a 3, eu fizer um continue, ele vai terminar a repetição sem passar por essa instrução aqui da linha 21 e vai começar a próxima repetição. Então, na prática, ele vai pular o número 3, como a gente viu ali no console. Com isso, a gente termina aí a aula de estruturas de repetição, e aí na próxima nós vamos fazer um exercício com tudo que a gente aprendeu até o momento. Até lá!